O universo. E um dia você se depara com uma temporada super enrolada e sem desenvolvimento de desencanto, onde as coisas parecem ir de nada a lugar nenhum, e no outro tem o maior prazer em conferir uma série super envolvente e divertida como Kid Cosmic. Universo. É equilíbrio que chama, não é mesmo? Olá, cá estou eu de novo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Retrospecto Animado, um canal que traz análises e retrospectivas sobre o universo das animações. Esse vídeo não estava nos planos, já que a próxima pauta que queria trazer era sobre um clássico stop motion chamado O Conto da Raposa, um longa que descobri graças às minhas aulas de história da animação na época que cursei o CAV. A pauta não foi descartada, eu ainda quero muito poder falar desse filme, pois ele vem de um diretor bem pioneiro no campo e acho importante trazer esse retrospecto de uma produção super antiga para poder homenagear o seu legado e a sua importância. Mas eu também queria muito poder falar de alguma coisa um pouco mais contemporânea e principalmente que esteja de fácil acesso. Então Kid Cosmic caiu como uma luva, já que também é uma ótima chance de pela primeira vez aqui no canal eu comentar sobre uma série e não de um longa-metragem apenas. Para quem não sabe, esse projeto faz parte de uma empreitada da Netflix de investir em produções originais de animação com um time de realizadores de calibre. Ainda para esse ano, está previsto o lançamento de uma série criada pelo diretor Jorge Gutierrez, que para quem não sabe é o diretor de Festa no Céu. Aquela animação de 2014, super bacana, que uns anos depois foi ofuscada por Coco da Pixar e... cá entre nós, eu acho Festa no Céu muito mais legal que Coco, mas isso é um assunto para um outro vídeo. O seu novo projeto é Maya and the Tree, um épico sobre a mitologia mesoamericana, que ao julgar pelas belíssimas artes conceituais que foram divulgadas, claro, até a data de produção desse vídeo, parece um daqueles projetos super especiais que podem marcar o ano, seja pelas suas ambições narrativas ou artísticas. Mas eu não esperava que logo em fevereiro eu já seria bem surpreendido com o que eu vou colocar aqui de uma forma bem precipitada, a melhor animação do ano. Pra TV, claro. Kid Cosmic é um projeto encabeçado por ninguém menos que Craig McCracken, simplesmente o criador da série clássica de As Meninas Superpoderosas, A Mansão Foster para Amigos Imaginários e Wonder Over Yonder. Ou seja, o cara já é um veterano no campo de produções animadas para TV. De todas essas produções, a única que eu não acompanhei foi a do Wonder, já que infelizmente o projeto acabou sendo cancelado na emissora que ele era transmitido. Porém, eu tenho um vínculo fortíssimo com as suas outras duas produções. As Meninas Superpoderosas foi um dos primeiros desenhos que eu assisti na minha vida, ali no início dos anos 2000, na era clássica do Cartoon Network. E a Mansão Foster diria que é top 5 no meu ranking da vida, já que não só o desenho eu acho brilhante conceitualmente, como a direção de arte é uma das coisas mais lindas da vida e uma fortíssima influência para o meu trabalho pessoal. Então vocês já perceberam que esse vídeo começou meio fanboy, mas eu juro que eu tô tentando manter a postura para deixar o vídeo com uma base um pouco mais analítica e informativa, como é de costume aqui no canal. Bom, vamos para a premissa. Kid Cosmic conta as aventuras de um garoto cheio de imaginação que mora com um avô numa cidadezinha no meio do deserto e ele sonha em ser um super-herói. E ao encontrar 5 pedras cósmicas do poder nos destroços de uma nave, esse sonho parece se tornar realidade. Ele então monta uma equipe de heróis locais para impedir um violento ataque de alienígenas que querem recuperar essas pedras. Olha só a simplicidade dessa premissa. Por um lado ela pode parecer a coisa mais genérica e derivativa, não é mesmo? Mas eu garanto que não. Logo de início somos apresentados a esse universo de um jeito super objetivo e direto ao ponto. A cena de introdução te contextualiza todos os personagens que vão ser relevantes para o desenvolvimento da história e já te ambienta nesse lugar distinto no meio do nada. E a animação é muito bem ambientada. Ela remete àquelas locações de transição de fronteiras, por assim dizer. Você tem muito bem marcado a casa onde esse garoto mora com o avô, uma lanchonete onde uma garota trabalha com a mãe e, claro, alguns personagens secundários que moram ali nas proximidades e frequentam o local.
E só esses minutinhos iniciais de contexto de personagens e contexto de ambientações já estava me fazendo sorrir. Pois ali eu pensei, ok, o storytelling dessa série me soa bem inteligente. E para minha grata surpresa, as virtudes foram vindo numa crescente. Não só os personagens são bem apresentados com objetividade, como o próprio mistério já é colocado em tela, e a partir disso a série cria várias situações inusitadas e divertidas, com os personagens aprendendo a lidar com seus poderes, dessas joias que são tipo uma joia do infinito, e fortalecendo os vínculos de suas amizades. E a série consegue encontrar um jeito super interessante de desenvolver 2 desses poderes das joias logo no primeiro episódio, mas sem ficar desconjuntado ou apressado. Eles constroem de uma forma bem divertida e engajante, e criam um gancho para o episódio seguinte para desenvolver mais outros 3 personagens e os poderes que eles estão relacionados em cada joia. E durante essa primeira metade, pelo menos nos 4 primeiros episódios, a série mantém essa pegada, mas sem se tornar repetitiva, já que a fórmula essencialmente se mantém, mas os acontecimentos dos eventos são sempre bem interessantes e te deixam ligados à história, seja pelo mistério quanto pelo carisma dos personagens. E criar personagens carismáticos é uma constante no trabalho do McCracken, não só pelas personalidades distintas como nas suas concepções visuais. O McCracken é o mestre das soluções simplificadas. Traçando um paralelo com suas outras produções, eu acho impressionante como ele trabalha com o design dos personagens. Para quem não sabe, ele faz parte de uma leva de animadores da CalArts de um período ali dos anos 90 que foram os principais nomes da era clássica do Cartoon Network. E uma das suas maiores influências para seus trabalhos era o estilo UPA, um estúdio de animação responsável por trazer um novo movimento de animações simplificadas, com formas geométricas simples e bem abstratas. Eu já falei um pouco sobre esse movimento no meu vídeo da Gata dos Meus Sonhos, mas acho importante ressaltar aqui de novo, pois esse estilo tem um papel fundamental na obra do McCracken. Se você pegar, por exemplo, o design de personagens das Meninas Superpoderosas, elas são umas formas geométricas super simples. Elas são literalmente uma bolinha com um retângulo embaixo, e eu fico fascinado com esse nível de simplificação. Porque além dos personagens ficarem bem carismáticos, ele encontra uma solução visual tão interessante e ele sabe brincar tão bem com esses grafismos que é quase impossível você não simpatizar com qualquer personagem que tenha vindo de sua criação. Pega por exemplo o Mac de A Mansão Foster. Ele é um quadrado com uma forma retangular embaixo. É um tipo de característica que eu acho muito envolvente, pois qualquer criança pode tentar desenhar essas formas geométricas simples. E aqui em Kid Cosmic isso também é uma constante. Outra questão muito interessante é sobre a própria linguagem da animação, e acho importante continuar traçando alguns paralelos com suas obras anteriores. As Meninas Superpoderosas, como um belo produto dos anos 90, era feito com a forma de animação tradicional, ou seja, pelo método quadro a quadro. Já a Mansão Foster foi num processo de migração de animação tradicional para as técnicas digitais, e nisso eles adotaram uma nova técnica de cutout, que basicamente você constrói as peças dos personagens e os seus membros de forma individual. Você cria uma espécie de esqueleto onde você consegue manipular essas peças. Esse é um recurso que foi feito para otimizar tempo e também focar numa linha um pouco mais industrial. Mas a Mansão Foster faz um uso tão criativo e interessante desse recurso que eu não consigo imaginar ela sendo feita com outra linguagem, já que eles encontram várias escolhas legais de planos e do action dos personagens. Basicamente, eles tinham um banco de ações que eram reutilizados em diferentes ocasiões, às vezes até mesmo no mesmo episódio, mas isso nunca pareceu uma abordagem preguiçosa, e sim um recurso criativo que traz muito charme à produção. Em Kid Cosmic você tem um meio termo entre esses dois estilos, já que a série tenta abraçar essa estética um pouco mais retrô, que remete sim aos desenhos dos anos 90, mas ao mesmo tempo mantém um pé nessa nova onda de desenhos, que eu vou colocar aqui entre aspas, do estilo CalArts, que inclusive foi vítima de muitas polêmicas ultimamente, mas que eu não pretendo mencionar nesse vídeo, mas aqui é feito de um jeito tão interessante que a série consegue trazer esses aspectos clássicos, dosar com os aspectos atuais, mas ter uma personalidade bem única. A movimentação dos personagens não tem interpolação entre os quadros. Você tem essa pegada um pouco mais picotadinha por conta da ausência de alguns frames. Fora o traçado também, que tem essas texturas de rascunho, que trazem um aspecto artesanal muito charmoso.
E também as cores, que às vezes o contorno não está 100% fechado e elas acabam complementando. A trilha sonora da série é brilhante, varia entre rock e country, e elas são muito bem colocadas nas sequências de ação. Uma das minhas preferidas é onde toca uma versão remixada da música Martian Hop. Falando agora um pouquinho sobre as questões temáticas, o filme traz uma reflexão super interessante sobre protagonismo heróico, já que o protagonista se encaixa um pouco naquele estilo de protagonista um pouco mais sensível, principalmente por conta de uma história de fundo que você descobre sobre ele no desenrolar dos episódios. Inclusive a série sabe muito bem desconstruir alguns clichês do gênero e brincar com metalinguagem de um jeito sutil. Pega essa cena, por exemplo, onde tem um diálogo do vilão com os mocinhos, e o vilão basicamente descreve todos os clichês de uma cena de vilão contra mocinho, de uma forma até bastante expositiva, mas que funciona em contexto de piada. Mas nem sempre eles fazem essas piadas como forma de deboche, sim às vezes como uma forma de homenagear ou fazer com que a narrativa se torne mais objetiva por conta desses clichês. Isso não é feito como se fosse um recurso preguiçoso ou fácil. Fora o subtexto sobre opressão, já que um dos vilões da série, que eu não vou revelar quem é para não trazer spoiler, já que a maior graça que você pode ter com essa série é a surpresa, mas enfim, fica muito bem evidenciado em uma cena em que ele se impõe pelo diferente e a bandeira dos Estados Unidos fica em evidência. E a série traz muito bem essa questão de lidar com o diferente. E até pegando mais ou menos a ambientação dessa coisa de fronteira, eu acho que deve ter sim ali alguma ligação sobre aceitar o diferente. Inclusive tem até alguns personagens que são mexicanos. E o filme traz uma mensagem muito bonita sobre aquela questão de você não ser especial simplesmente por conta dos seus poderes especiais, mas sim pelos vínculos que você cria e pelo seu instinto de ajudar o próximo. Inclusive, ele tem uma frase muito bonita que é: heróis ajudam, eles não machucam. É uma frase muito poderosa e que é pontuada na série em dois momentos chaves de um jeito muito interessante. Bom, a série lançou agora no comecinho do mês de fevereiro de 2021 e me surpreende que ela não tá bombando quanto outras coisas que entram no catálogo. Então eu meio que decidi fazer esse vídeo para poder ver se talvez as pessoas se interessam um pouco mais, valorizem esse tipo de projeto, pois ele é muito interessante e é aquele típico projeto que tem apelo comercial, que tem como ser popular, já que ele brinca com essa questão dos super-heróis, que é uma coisa que está super em alta, e é aquela obra que eu acho tão completa que ela consegue ao mesmo tempo ser comercial, ter muita sensibilidade artística. Bom gente, esse foi o meu vídeo. Eu ainda espero poder falar um pouco mais sobre esse projeto mais pra frente, porque eu espero muito que ele seja renovado para uma segunda temporada, embora eu já ficasse muito satisfeito com esses 10 episódios. Mas se é para trazer mais aventuras com esses personagens tão legais nesse universo tão rico e criativo, eu faço questão de assistir tudo de novo. Para mim, até o momento, é uma das produções mais legais que eu vi nos últimos anos, e quem sabe ele mantém o título de melhor animação do ano. Bom, isso só podemos confirmar daqui a alguns meses, quando o ano acabar.